Então galera, vamos lá, essa é mais uma videoaula e a gente está tratando aqui ainda sobre o módulo de Filosofia e Sociologia. E hoje nós vamos tratar sobre um cara fundamental para nós compreendermos o pensamento do processo do Renascimento. A filosofia desse cara e a análise social que ele desenvolve estão embasadas em muito na perspectiva do Renascimento que aconteceu aí entre os séculos XV e XVI. E ele vem do foco do Renascimento, que é a Itália, e especificamente numa das cidades que teve um florescimento absurdo, que é a cidade de Florença, tá? Então, a mesma cidade de Florença, por exemplo, que assistiu aí o surgimento de um gênio, por exemplo, como Leonardo da Vinci, também vai assistir aí um outro gênio que vai crescer absurdamente, que é o Maquiavel, Niccolò Maquiavel. Maquiavel ele vai ser mais conhecido e você vai conhecer mais ele, sim, por causa de um livro chamado O Príncipe. E ele é tão conhecido por causa desse livro que muita gente já chama o livro de O Príncipe Maquiavel. Primeiro erro, Maquiavel não era príncipe, nunca foi príncipe, tá? Ele foi um poeta, músico, filósofo e, de certo modo, um cientista político sem nem existir ainda a ciência política. Ele já era um cara que analisava a política de um ponto de vista aí bem mais acurado. Mas ele não foi príncipe, tá? O livro O Príncipe foi construído por ele para que servisse como modelo para que os príncipes seguissem. Um modelo de dominação, um modelo de política, um modelo a ser seguido pelos príncipes, que eram os governantes da época. Maquiavel ele vai aí bolar uma série de conceitos fundamentais e você vai precisar entender que conceitos são esses. Todos eles giram em torno da esfera da política, então ele vai ser um observador político muito objetivo, muito, enfim, sagaz. E também um observador político muito sacana, porque Maquiavel ele vai compreender essa sociedade de uma forma bem voltada para o poder. Então, o que é que o cara precisa para manter o poder? Ele precisa disso, disso, disso e disso, e por que tais motivos, tais motivos. Então ele vai ser bem direto nisso, ele não vai fazer rodeios, então ele vai virar para o príncipe e vai dizer: príncipe, você quer manter seu poder? Faça de tal modo. Então vamos entender o pensamento de Maquiavel. Para a gente começar, a gente tem que entender o seguinte: como é que ele observa a natureza humana? Para Maquiavel, a natureza humana ela possui uma essência má, ou seja, nós já nascemos maus, nós temos uma natureza negativa. E o processo de dominação do príncipe, do Estado, é que vai fazer com que a gente entre nos trilhos. Então, ele já parte desse pressuposto: nós somos maus. E não adianta qualquer tentativa para mudar essa essência da natureza humana. Essa essência continuará a mesma. Ou seja, a história ela não vai fazer com que isso se transforme. E os costumes que existem são costumes que reforçam essa essência má. Ou seja, os costumes que são praticados pelo povo, eles refletem essa essência má. E aí vem outro conceito em relação à própria história. Para Maquiavel, a história ela é cíclica, ou seja, ela se repete, ela constantemente ela volta ao ponto inicial e acontece tudo do mesmo jeito para que logo depois aconteça do mesmo jeito também. Então a história ela se repete, é uma espécie de grande ciclo de repetições. Sabendo disso, a gente precisa falar também o seguinte: o pensamento de Maquiavel ele não é um pensamento de pesquisa, de análise científica. Na verdade, Maquiavel ele parte do pressuposto do empirismo. E esse empirismo ele é baseado em experiências que já aconteceram com príncipes anteriores. E também ele utiliza-se do método indutivo, ou seja, ele pega o processo que já aconteceu, os processos que já aconteceram com os príncipes, as ocasiões que aconteceram com os príncipes, e ele constrói seu pensamento tendo eles como base e escrevendo esses modelos. Por exemplo, o que aconteceu com determinado príncipe e aconteceu com outros príncipes também, significava que aquilo era uma regra, e essa regra deveria ser anotada por ele em seu livro. Então tudo aquilo que acontecia, as ocasiões que aconteciam com os outros príncipes que se repetiam, o Maquiavel anotava como se fosse uma espécie de regra geral. E essa regra geral deveria ser seguida pelo príncipe que estivesse lendo ali o seu
tratado. Então, o pensamento de Maquiavel ele está baseado no empirismo e no método indutivo. E aí ele constrói dois conceitos fundamentais, o conceito de virtude e o conceito de fortuna. O que é a virtude? Para Maquiavel, virtude é a capacidade que o príncipe tem, o governante tem, de se adaptar às mais variadas realidades, às mais variadas culturas, para manter o seu poder. Ou seja, o príncipe, o governante, ele tem que se adaptar ao espaço, ao local que ele domina, para poder se manter no poder, para poder se manter no governo. Então, se ele vai dominar determinado espaço que tem uma cultura diferente, ele vai ter que se adaptar a essa cultura para manter o seu poder. Não raro, Maquiavel aconselha o príncipe que está dominando espaços diferentes a se misturar com a nobreza local, a casar-se com mulheres locais, enfim, e fazer com que a sua dominação ela se torne uma coisa típica daquela localidade. Uma coisa, por exemplo, que na antiguidade Alexandre o Grande da Macedônia fez. Então ele utiliza-se de exemplos da antiguidade para sugerir que os príncipes, no contexto moderno, eles repetissem esse modelo para eles conseguirem manter a sua dominação. Então a virtude é essa capacidade de conseguir se adaptar aos espaços locais e manter a sua dominação. E o segundo conceito, tão fundamental quanto, é a fortuna. A fortuna é essa musa mitológica, essa deusa mitológica grega que vai aparecer aqui com uma espécie de, o fator que não conseguimos dominar, que é o fator da sorte. Ou seja, de que lado a sorte estará durante determinado processo de dominação. Não dá para controlar a fortuna. Mas a fortuna, ela agracia, ou ela ajuda, ou ela está do lado de quem ela quiser. Então, o governante, para Maquiavel, ele tem que estar preparado para que essa fortuna ela caia ou não para si, e sim para o seu inimigo, ou para si e não para o seu inimigo. Então, o governante ele tem que estar preparado para aonde a fortuna apontar, aonde a sorte apontar. E onde a sorte tiver, provavelmente estará a vitória. Então, o príncipe ele tem que estar preparado para aonde a fortuna apontar. E aí nós temos aí a constituição dessa obra que é o Príncipe, que vai tratar sobre uma questão que é a ética. A ética para Maquiavel não é mais a ética religiosa, aonde a fé e a igreja conduzem as ações humanas de acordo com a Bíblia, os preceitos religiosos, os dogmas, enfim. Nesse momento, é uma outra ética que deve guiar a condução do ser humano. E Maquiavel vai dizer que a ética deve ser, a prática ética deve estar ligada, do ponto de vista do príncipe, à manutenção do poder e ao bem-estar do Estado. Então, todas as condutas que conduzirem a isso, elas são consideradas éticas. Mas só a história é que poderia julgar ou poderia afirmar que determinada atitude foi ou não foi ética. Ou seja, o julgamento da atitude ele não é momentâneo, ele é posterior. Então, só saberemos se uma atitude foi considerada ética com o decorrer da história. E a história, mais uma vez, é como ele vai afirmar, a história ela é cíclica. Ela existe para que ela mostre às pessoas uma espécie de exemplo daquilo que deve ou não deve ser seguido e um modelo daquilo que dá ou não dá certo. Então, quem escreve a história é aquela pessoa que vai lhe dizer, determinada coisa deu errado, então não o faça. E então Maquiavel não tem uma visão crítica da história, ele tem uma visão bem pragmática. Então, o que é a história? A história é um modelo a ser seguido ou um modelo a não ser seguido e você está aí sendo aconselhado, está aqui a história. A história sempre acontece do mesmo jeito. Como é que você vai atuar? Então Maquiavel, dentro do seu processo aqui, dentro da sua construção, ele vai construir um novo ideal do que é o príncipe, do que é o governo, do que é o poder. Dentro desse contexto do Renascimento, Maquiavel é um homem do Renascimento italiano. Ali ele está situado no final da segunda metade do século XV para a primeira metade do século XVI. E ele vai participar aí desse momento de efusão dos ideais e de um retorno à produção sistemática aí
a produção intelectual sistemática. Então Maquiavel ele vai escrever para o príncipe moderno, ele vai escrever para aqueles príncipes das grandes famílias italianas, os Borgia, os Medici. Ele vai escrever para esse tipo de gente que domina a Itália. E ele vai explicar para essas pessoas como agir em determinados momentos, como utilizar a força, e Maquiavel vai reafirmar que a violência é um mecanismo do Estado e ele deve ser utilizado para reprimir toda aquela pessoa que não estiver de acordo. E, enfim, o governante, o príncipe, ele vai ter esse modelo a ser seguido de acordo com os escritos do Maquiavel. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido o pensamento maquiavélico. E aí entendam, o pensamento maquiavélico está ligado a esse ideal de Maquiavel. E é maquiavélico a gente associar a mal, mas é maquiavélico porque ele é objetivo, ele é direto. O poder ele é exercido de tal forma. O governante deve usar a violência para se manter, porque é um mecanismo do Estado, ele deve ser utilizado, é um mecanismo legítimo. O ser humano, a essência do ser humano é uma essência má, então Maquiavel é quem introduz isso. Então, quando a gente fala pensamento maquiavélico, está ligado a esses conceitos do Niccolò Maquiavel. Então, é isso, gente, espero que vocês tenham compreendido. Dúvidas, põe lá no chat, na hora de fazer a atividade, se tiver dúvida, deixa anotadinho, pergunta a gente que a gente vai lá e te ajuda, ok? Bons estudos e vamos nessa.